Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas do curso técnico em administração. Boa tarde. Como é que vocês estão, meus queridos? Queridos, estamos iniciando mais uma aula da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar nessa segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Halloween aqui para vocês, galerinha. Comenta aí para mim como é que vocês estão, meus queridos. E aí, Giovana Ferreira, Antônio Gonçalves, Osana Alves, Renan, Ana Ávila. Quem mais está online aqui presente? Nossa turma de Baixa Grande do Ribeiro. Quem mais? Pessoal de Picos que está online. Pessoal, vocês já sabem, vocês podem comentar e participar. Não só podem, devem, certo? É importante para o processo de construção, de formação do conhecimento de vocês, certo? Na aula de hoje, iremos conversar um pouco mais sobre indicadores de sustentabilidade, tá? Tá no tópico aqui pra gente, indicadores sociais. A gente já trabalhou alguns indicadores sociais no primeiro módulo, tá? Então, a gente falou sobre índice de desenvolvimento humano, falamos com vocês, falamos que eu digo vocês e o professor da época, tá? Eu tô entrando agora, tá? Com vocês, eu já estava com outra turma, mas eu já entendo, tá? Eu acompanhei o planejamento desse outro professor e eu sei que ele trabalhou com vocês os indicadores sociais, né? Com foco dos indicadores socioeconômicos, né? O foco agora é os indicadores sociais na perspectiva ambiental e de saúde. Por isso a gente já fala de indicadores de sustentabilidade. Então a gente irá conversar com vocês sobre o que é esse indicador de sustentabilidade, como é que eles podem ser medidos e fazer essa análise a partir de uma perspectiva da administração, da logística, tá? Então vocês aí que são do curso técnico em administração terão que pensar dentro dessa cadeia produtora, dentro da cadeia logística, tá? Desde a extração da produção até a chegada do consumidor do produto final. Quais são os impactos ambientais que isso pode promover, tá? Que essa geração de produção, que essa cadeia produtiva leva para o meio ambiente. Como cada empresa, tá? Que está dentro dessa cadeia produtiva se responsabiliza ou deve se responsabilizar para se preocupar justamente aí na perspectiva da sustentabilidade. Beleza, galerinha? Bora nós, todo mundo? Vamos juntos? Vamos nós! Está na tela para vocês, indicadores sociais, ambientais e saúde coletiva, dia 31 de outubro de 2021. 22. Objetivos da nossa aula de hoje: conhecer os principais indicadores sociais na perspectiva ambiental e de saúde coletiva, relacionar questões ambientais das comunidades local e problemas de saúde, e idear medidas de soluções a serem adotadas em comunidade. Galerinha, atenção, ó, pensa aqui comigo, tá? A gente começa essa aula aqui refletindo sobre a própria palavra sustentabilidade, certo? O conceito ele é amplo, tá? A gente precisaria aí talvez de disciplinas, tá? Só para falar sobre sustentabilidade. O conceito é de tal forma amplo que a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas resolveu explicá-los a partir de uma outra perspectiva. Desenvolvimento sustentável, tá? Uma empresa com desenvolvimento sustentável é aquela que responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações responderem às suas próprias necessidades. Galera, atenção, ó. Esse ano a gente está em 2022, tá? E lá em 1972, 50 anos atrás, a gente teve uma reunião muito importante, que foi a reunião conhecida como a Conferência de Estocolmo. Foi uma das primeiras reuniões que a gente teve com essa perspectiva e esse olhar voltado para o desenvolvimento, para o meio ambiente. Podemos dizer para o desenvolvimento sustentável, porque até então eles tinham um conceito, mas não tinham bem estruturado. O conceito ele só veio ser estruturado, escrito, alguns anos depois, tá? Mas foi a partir das falas, das discussões, é que entendeu-se, afinal de contas, o que seria o desenvolvimento sustentável.
Precisa, tá? É interessante que vocês façam essa análise, tá? Ó, esse ano tá fazendo 50 anos a Conferência de Estocolmo. Para quem está se preparando aí pro Enem, para se fazer esse ano aqui, 2022, fica ligado que pode ser um tema muito importante que pode ser cobrado de vocês nas ciências da natureza, nas ciências humanas, tá? Então, ó, temos que entender quem eram os países de 1972, por exemplo, o Brasil. Era um país que estava progredindo bastante, era um país, era não, é ainda, né? Esse país emergente, que quer progresso, crescimento, mas o Brasil de 72 tinha isso muito marcado, escancarado. Você vai observar, vou deixar para vocês essa tarefinha de casa. Consultem, galera, o que aconteceu, tá? Quais foram as falas dos representantes brasileiros na Conferência de Estocolmo, tá? Pesquisa, tá? Vocês vão observar falas como se disser, que disseram justamente de, sim, progredir hoje, pague a conta amanhã, certo? Que é justamente o oposto do que está escrito aqui na ideia do desenvolvimento sustentável. A ideia do progresso era muito mais importante para os representantes brasileiros na época, tá? Bom, claro que não foi a única fala do Brasil, tá? E é claro que também não foi só o Brasil que falou uma fala como essa. Vários países chegaram a essa ideia e claro que eles foram apresentados às pesquisas científicas de ponta da época. Tá? A partir dessas análises, desses estudos, entendeu-se, tá? Que sim, que precisava ser pensado no hoje. A gente precisa pensar hoje, no ponto, não deixar a conta para ser pago amanhã, porque os nossos recursos naturais são limitados. É a partir dessa perspectiva que surge a ideia do próprio termo desenvolvimento sustentável. Beleza, não estou querendo falar de preservar o meio ambiente a ponto da gente não ficar mais produzir nada. Gente, a gente precisa produzir porque nós temos necessidades. E galera, temos necessidades usuais, necessidades básicas, tipo comer, dormir, que é necessidade fisiológica do corpo humano, tá? E a nossa produção é para atender todas as necessidades de hoje. E aí é onde urge a ideia também a responder, de atender às atuais necessidades humanas, beleza? Então tá aqui, ó, responde às necessidades do presente. Que necessidade é essa? Necessidades das básicas às não básicas, tá bom? Só que eu não vou comprometer as necessidades das gerações futuras. E é um fato que a gente tem observado muito. A gente consome demais, principalmente depois das revoluções industriais. O nosso consumo tem se intensificado, certo? E aí, o que a gente faz com esse excesso, né? Com o que sobra? O que a gente faz com essa ideia, por exemplo, dos resíduos ambientais? Na aula de hoje, a gente vai ter uma aula que vai focar bastante nessa ideia do que é resíduo, do que sobra, tá? Em toda a cadeia produtiva, inclusive na mão de vocês como consumidores finais, certo? Bom, a partir disso, a gente vai conceituar, ao final de contas, o que seria um indicador de sustentabilidade. A sustentabilidade pode ser avaliada com um conjunto de parâmetros ou indicadores ecológicos referentes aos meios bióticos e abióticos. Professor, o que é um meio biótico? É o que é biológico. A exemplo, a gente pode medir, por exemplo, o nível de desmatamento, tá? Quantas áreas foram desmatadas ou quantas áreas foram conservadas dentro do nosso zoneamento, tá? Do nosso território, beleza? E também a gente pode medir, tá? Porque todo esse ponto aqui da ideia de ser avaliado é na perspectiva também da ideia de medir, tá? E para cada unidade, e para cada avaliação, a gente vai medindo. Por exemplo, desmatamento, a gente mede por hectare, né? Quantos hectares foram desmatados nesse ano? Quantos hectares tiveram focos de incêndio? E por aí vai indo, tá? E os fatores abióticos, professor? São os fatores sem vida. Mas que interferem diretamente nos organismos biológicos, tá? A gente pode pensar aí, por exemplo, no solo, certo? Nas águas, na inundação, na seca, na quantidade de estiagem.
A partir dessas mensurações, tá? Dessas medidas que a gente vai ter, a gente pode desenvolver as tecnologias sociais que já foi tema das nossas aulas ainda nesse módulo, no módulo 2, tá? Então lembra lá o que é uma tecnologia social. E aí, Antônio Gonçalves? E aí, Gilvana Ferreira, Osana Alves? E aí, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, o que é uma tecnologia social? Resgata para mim aí. Como é que, por exemplo, uma avaliação de fatores abióticos, como, por exemplo, o índice de pluviosidade, tá? Nível de chuva, pode avaliar diretamente alguma tecnologia social empregada na nossa sociedade? Bom, galera, então, ó, as empresas devem assegurar 5 aspectos para serem consideradas sustentáveis. Bom, quem vai determinar isso é um guia, tá? Guia de sustentabilidade corporativo, tá? De empresas, que foi publicado pela própria ONU. Vocês podem consultar esse manual no link disponível aqui neste canalzinho aqui que eu estou deixando destacado para vocês, tá? Bom, o manualzinho vai dizer 5 pontos principais, tá? Esses pontos são: primeiro, a empresa ela deve ter uma ação responsável, alinhada ao que eles consideram princípios universais. Tá? O próprio manual ele não é tão claro quanto a isso, mas para isso vão existir outras organizações com esse olhar, com esse foco. Uma das organizações super interessantes que vocês devem anotar no caderninho de vocês para próximas disciplinas, não só nessa disciplina, mas para as próximas disciplinas, são os atrelados à empresa ISO, que é uma organização de cunho internacional que visa atender às perspectivas de qualidade, tá? Focadas dentro da administração. Aí, essa organização, ela é uma empresa normativa, ela cria normas, regras de condutas para o bom funcionamento das empresas. Dentro dessas normas, as normas que ela cria são intituladas ISO também, certo? Então, ISO é tanto a organização, tá, que cria as normas que são também tituladas ISO. Aí tem várias ISOs. A ISO mais famosa e mais importante, talvez, não sei, tá, não vou dizer que é a mais importante, mas a ISO mais relatada, discutida e trabalhada dentro da sala de aula aqui e dentro das empresas é a ISO 9000, tá? Ou ISO 9001. Certo? É uma ISO que fala sobre qualidade, certo? E aí ela vai falar sobre a perspectiva da melhoria contínua. Mas aí é tema para outra aula. Mas a norma que está associada aqui, a ideia de ter uma empresa mais sustentável, mais ecológica, entram aqui a ISO 14000 ou 14001. 14000, certo? Ou 14001. Certo? É uma normativa, uma regra de conduta para justamente a empresa pensar justamente sobre o processo de como ela está sendo preocupada aí com os princípios verde, né? Como, por exemplo, quais são a emissão de luz, né? A produção de energia que a empresa tem. Vamos supor, por exemplo, que você seja uma empresa da indústria têxtil, né? Quando eu digo indústria têxtil, né, a pessoa pensa logo que é uma mega marca. Não. A gente pode pensar numa costureira, uma costureira que faz vestidos de noiva, por exemplo, tá? Aí tu pensa o seguinte, tá? Você, como uma empresa manufatureira, tá? O que é uma empresa manufatureira? É uma empresa que modifica, tá? Modifica os tecidos, modifica a matéria bruta e gera um produto pronto lá para o seu cliente final, certo? Como é que você gera essa modificação? Primeiro, qual é a origem do teu tecido, certo? É um tecido, por exemplo, reciclado? Existe tecido reciclado? Existe. Outra, qual é a origem da energia que move a tua produção,
certo? Por exemplo, eu utilizo, professor, energia alternativa, energia solar, energia eólica, para gerar, para poder fazer minha máquina funcionar. E aí a gente vai indo, tá? Vamos dar uma outra ideia. Vamos supor agora, por exemplo, que você não tem uma empresa de costura, mas vamos supor que você tem um pequeno restaurante. Tá? Restaurante gera muito resíduo orgânico, muito lixo orgânico, resto de comida, certo? O que tu faz com esse resíduo, tá? Professor, esse meu resíduo, ele vai para compostagem. Eu mando para uma empresa terceirizada que faz o quê? Que faz a coleta desse resíduo e eu obtenho para mim o que é um relatório da quantidade de resíduo que eu evitei. E para o aterro sanitário ou ir para o lixão. Ele foi para compostagem, para gerar o quê? Humus, certo? Que vai servir para adubar outras plantas, outras hortaliças. Então, a gente está mostrando aí como a gente pode encaminhar os nossos resíduos, por exemplo, seja um resíduo orgânico, pode pensar na ideia também de ser um resíduo sólido mesmo, um resíduo sólido como, por exemplo, plástico, papel e por aí vai indo. Então, esses princípios universais estão associados aí às questões, né, ligadas aí ao desenvolvimento sustentável, tá? Bom, normalmente as ISO 14000 vão pensar sobre isso, sobre geração de energia, sobre reciclagem, compostagem e por aí vai indo. Outro ponto, dinamizar ações que apoiem a sociedade. Por exemplo, geração de emprego, certo? Focadas no bem da comunidade. Como assim, professor? Às vezes a tua empresa, ela entra dentro de um mercado, tá? Vou nem dizer dentro de um mercado, mas dentro de uma comunidade. Ela até gera emprego, mas ela gera tanta poluição, certo? Por exemplo, gera muito ruído, tá? Então, uma fábrica que está o tempo todo gerando muito ruído. Então, a comunidade circunvizinha acaba sendo afetada. Então, tá aí um efeito negativo que a tua empresa tem com a sociedade. Quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar em 3 pilares básicos, tá? Vou até resgatar isso aqui com vocês, tá? Quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar em 3 pilares, tá? Primeiro pilar que a gente tem é o pilar social. Segundo pilar é o pilar econômico. E o terceiro pilar é o pilar ambiental. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, tá? Eu vejo muitas pessoas achando que o desenvolvimento sustentável é só o ambiental. Não é, galera. Primeiro, ele tem que ser social porque ele tem que atender às necessidades da humanidade, seja para gerar emprego, gerar renda ou para, de fato, consumir, tá? Ele tem que ser econômico porque ele tem que se apoiar na viabilidade. Às vezes a gente tem uma ideia super legal para tornar aquele projeto que atenda à necessidade humana, mas que seja com vantagens ecológicas, só que é inviável, é muito caro. Por exemplo, a gente tem a energia solar, né? Por muitos anos a energia solar era tão caro que era inviável, ninguém colocava. As pessoas diziam, poxa, que ideia legal, utilizar a energia do sol para poder gerar energia elétrica. Mas ninguém implementava porque era muito caro, então era inviável. Hoje a gente tem muito investimento, tá? Então tem financiamentos de banco, por exemplo, para tornar isso viável. Então muitas empresas estão investindo pesado nesse aspecto. Vão lá financiar, que nem como financia carro, casa, por exemplo, a empresa está financiando a instalação de energia solar, placa solar, que é uma forma de mostrar aí esse interesse, um retorno positivo ao meio ambiente. E claro, a gente tem a perspectiva ambiental, certo? Na perspectiva de encontrar soluções, por exemplo, para os resíduos sólidos, que vão ser um dos grandes focos da nossa aula de hoje. Tá? Então, quando a gente fala bem assim, dinamizar ações que apoiem a sociedade, é refletir justamente que uma empresa que tenha esse cuidado com a sustentabilidade não vai estar pensando só no cliente e no colaborador. Ele tem que estar pensando na comunidade circunvizinha, tá? Imagina aí que é uma empresa moveleira ou empresa siderúrgica que gere tanto ruído que a comunidade circunvizinha toda acabe reclamando, certo?
Oi, 3. Promove-se, comprometer-se com a sustentabilidade no DNA corporativo a nível mais elevado. 4. Publicar relatórios anuais com seus esforços. Galera, isso aqui vai ser muito importante para vários aspectos, tá? Então, ó, a gente tem a normativa ISO 14000, que é focada no meio ambiente, tá? Então, por exemplo, como é que a empresa funciona, galera? Ela precisa ter financiamento, né? Então, não achem que o dinheiro vai sair do nada, tá? Então, tem muita empresa que para funcionar, para executar seus trabalhos, ela precisa de investimento. Um acionista para te dar dinheiro, um banco, por exemplo, para te dar dinheiro, para te emprestar dinheiro através de financiamento, ela vai te cobrar justamente o quê? Um relatório, né? Quais são as propostas que você tem para que justamente você tenha um quadro, um padrão de qualidade de retorno para aquele acionista. Muitos exigem relatórios com padrão, normativa ISO 9000, tá? Que é padrão de qualidade, e muitos também podem exigir justamente esse padrão de relatório ambiental, que é ISO 14000. Como eu disse para vocês, né, no exemplo que eu dei, vamos supor que você seja um restaurante e esse restaurante gere muito resíduo orgânico, muito lixo, muita comida como lixo. O que que tu faz com esse teu lixo, comida? Tu joga no lixo comum? Não, né? Você deve fazer uma separação desse tipo de resíduo e destinar fazer uma destinação adequada. Aí, por exemplo, aqui no Piauí, a gente tem algumas empresas, no Piauí e no Brasil inteiro, a gente tem algumas empresas que fazem a coleta seletiva para compostagem, certo? Então, você entra em contato com essa empresa, tá? Normalmente você paga para isso, tá? Para fazer a destinação. Você fala, professor, você paga para jogar o lixo. Pois é, né? Acontece. Tá? Felizmente ou infelizmente, né? Então, normalmente, quando a gente está pagando, porque a gente está pagando por uma prestação de serviço, né? Uma outra empresa, uma empresa terceirizada, que vai dar uma finalidade útil para aquele teu resíduo. Só que aí você também sai ganhando com aquilo dali, tá? Porque normalmente essas empresas, elas fazem esses relatórios, tá? Elas emitem relatórios do que você tá da pegada ecológica que você está diminuindo, tá? E isso pode ser uma grande vantagem para quem está buscando aí financiamentos, investimentos, tá? Por partes externas. Ponto 5, incentiva o envolvimento com comunidades locais onde estão estabelecidas. Está associada aí, por exemplo, com a perspectiva 2, como eu disse para vocês. Bom, quais são as funções dos indicadores de sustentabilidade? Primeiro ponto, sintetizar grandes quantidades de dados. Galera, indicador, ele mede, então eu vou ter que analisar. Primeira ideia é essa, é entender quais as situações estamos vivenciando, presenciando dentro dessa perspectiva ou desse ponto de vista. De que modo, galera? Então, pensa o seguinte, primeira coisa que vai te exigir planejamento, né? Então, você vai ter que acessar, por exemplo, a normativa ISO 14000 para entender o que tu precisa aferir ou tu precisa medir, tá? Estou medindo aqui esses pontos ligados ao desmatamento. Se eu sou uma empresa, por exemplo, ligada à extração, tá? A extração de recursos naturais. Estou medindo, por exemplo, a emissão de gases poluentes, caso eu sou uma empresa manufatureira, tá? Eu vou conseguir elencar e entender o quanto a nossa empresa está impactando ou não esse meio ambiente. Outra função dos indicadores da sustentabilidade, eles mostram a situação atual em relação ao objeto almejado. Quando a gente pensa nessa ideia aqui do objeto almejado, a gente tem que entender os objetivos que a gente teve aqui dentro dos parâmetros usuais, né? Como, por exemplo, entram aqui, ó, os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá?
As reuniões internacionais, como é que eu citei, né, a Conferência de Estocolmo, tá? Claro que essa aí tá antiga, tá? Mas as reuniões atuais, a gente tem relatórios típicos para ela, como, por exemplo, a Agenda 2030, tá? Na Agenda 2030 foram estabelecidos os atuais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é um acordo realizado entre os países das nações sedes da ONU, tá? E nesse acordo foram estabelecidos objetivos com os três pilares do desenvolvimento sustentável. Certo? Vai falar sobre a erradicação da pobreza, da fome zero, da igualdade de gênero e por aí vai indo, certo? Então tem tanto os lados econômicos, sociais, como os ambientais. E aí, galera, os indicadores de sustentabilidade, eles ajudam a gente a entender em que pé ou que patamar nós estamos para isso. Lembrando que os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles não são apenas para as políticas públicas, tá? É para todo mundo. Você como empresário, tá? Se você for o caso, se é o seu sonho, seu objetivo, você também tem que se preocupar com isso. Afinal de contas, também é uma necessidade global, uma necessidade de todos, e os clientes cobram por isso. Por fim, a terceira função dos indicadores de sustentabilidade está aí a comunicar o estado atual dos usuários e do modo de orientar a tomada de decisão para a gestão ambiental das grandes atividades avaliadas, tá? Os indicadores usados para medir a sustentabilidade ambiental, mais do que a estratégia de marketing, a sustentabilidade ambiental deve ser encarada como um incentivo à inovação, resiliência da empresa, por exemplo, na gestão de matérias-primas, a investigação por alternativas ou modelos ou modos de extração mais sustentável, diminuindo a vulnerabilidade do negócio e a escassez de bens ou o aumento de custos. Galera, algumas coisas a gente precisa ressaltar, tá? Quando a gente pensa aqui nessa palavrinha estratégia de marketing, algumas coisas vão chegar aqui pra gente, tá? Bom, você pode pensar no meio ambiente para ser considerado uma empresa que é considerada assim, ó, eco-friendly, tá? Empresas eco-friendly, ou em português, amigas da natureza, tá? São empresas aí que têm esse foco, com esse olhar, né? Do ecológico, do cuidado do meio ambiente. Como é uma preocupação de muitas pessoas, muitas empresas apostam em fazer esse tipo de divulgação, tá? Bom, não deve, né, uma empresa ela não deve fazer isso apenas como estratégia de marketing, ou seja, apenas como um processo de divulgar que ela faz esse tipo de serviço. Porque sim, galera, infelizmente é uma prática que muitas empresas acabam fazendo. Só que aí na ação, elas não fazem nada. Elas só dizem que são ecológicas, tá? A prática de fazer isso apenas por marketing, a gente chama de green greenwashing, que é uma prática de lavar ao verde, certo? Isso aqui, ó, não é recomendado. Galera, a prática do greenwashing, certo? Vou botar até o X aqui, ó, não deve ser feita, certo? É uma forma de você dizer que a tua empresa ela é ecológica, sendo que ela não é, tá? Ela abusa do consumidor, da boa-fé do consumidor, certo? É uma prática não valorizada pela sociedade. Então, os indicadores são usados muito mais do que uma operação estratégica, mas ela é principalmente ligada aí à resiliência da própria empresa, ao bom funcionamento dessa empresa, certo?
Com que aspecto? A gestão das matérias-primas. Como eu disse para vocês nos exemplos na aula de hoje. Primeiro exemplo que eu dei para vocês, vamos supor que você seja uma costureira, tá? E aí você vai pensar qual é a origem do meu material, qual é a origem dos meus insumos. Eu posso utilizar tecidos reciclados, por exemplo? Hoje, no setor da moda, da arquitetura, por exemplo, se fala muito sobre a ideia do upcycling. O que que é isso, professor? O upcycling é uma técnica de reciclagem, tá? No qual eu para cima, eu agrego valor, agrega valor a um resíduo que seria lixo, seria jogado fora. Quem gosta aí, por exemplo, do setor da moda, por exemplo, comenta aí para mim no chat que eu quero saber. É um termo que está muito em alta, está em crescente, então é uma necessidade global, certo? Então, por exemplo, utilizar tecidos que às vezes nem conseguiriam ser reciclados, mas você consegue ressignificar. Por exemplo, antigamente o pessoal usava as malas de couro, né, para transportar, né, objetos, né, mala, né, como mala pessoal. E aí quando essa mala ela não perde a força, perde a qualidade dela, o que que o pessoal está fazendo hoje? Transformando esse tipo de mala de couro em algum tecido. Tá, em tecido não, mas em um tecido, uma roupa, né, uma calça, jaquetas, tá? Fazendo com que a gente possa reaproveitar aquele produto que teoricamente não poderia ser reciclado. Então, um produto que não conseguiria ser reciclado consegue em que agregar valor a ele. Então, como ganha valor, a gente chama de upcycling, tá? Então, é essa visão. Qual é a origem do meu tecido? Qual é a origem da minha mão de obra? Eu consigo replicar? É viável? Certo? Todos esses pontos são importantes para que a gente possa gerar um produto interessante para o cliente final e, claro, para o meio ambiente. Certo? Outra coisa interessante também que a gente vai ter é que, como essa gente houve esse agregou valor, a gente enxerga isso claramente em diversos pontos. Como, por exemplo, a gente tem é, a- quem já foi na papelaria, por exemplo, que já comprou, por exemplo, papel, né? Caderno, você sabe que tem os papéis e os cadernos que são reciclados, né? Então, eles utilizam papel reciclado. Aí você olha para eles, aí você vai na construção dele, você vai ver que ele é um pouco mais caro. Você fala assim, ué, mas a origem dele não é mais fácil? Não poderia ser mais barato, né, esse produto, né? Não, porque ele agrega esse valor, tá? Então, às vezes, isso torna esse produto talvez mais vulnerável, mais suscetível, ou não, ou ele está realmente promovendo um diferencial para aquela empresa, para aquele negócio, certo? Então, a ideia do indicador de sustentabilidade é justamente para isso, para ver esse quadro de medida avaliativo para que o administrador da empresa possa pensar e avaliar o que pode ser útil ou não, o que é viável ou não para o funcionamento daquela empresa, certo? Para que não seja uma ação às cegas, tá? Fazer por fazer, por exemplo. Aí aqui para vocês alguns indicadores de sustentabilidade. Eu vou focar em um deles, que é o foco da nossa aula de hoje, mas entra aqui, por exemplo, na perspectiva do ciclo de vida do produto, tá? Então, por exemplo, alguns, tá? Vai, qualidade do produto, ó. Qualidade do produto a gente mede a partir da normativa ISO 9000 ou 9001, certo? A ideia da qualidade do produto, ela é medida através da melhoria contínua, tá? No qual eu preciso medir direitinho os padrões de qualidade gerados de cada produto e que ele possa ser melhorado continuamente.
saúde ambiental, uso de equipamentos, como, por exemplo, qual é os equipamentos que são necessários, se esse equipamento utiliza energia elétrica, ou gasolina, ou querosene, certo? Qualidade da água, quantidade de materiais usados e se esses materiais podem ser reutilizados ou reciclados, quantidade de energia e a origem. E aí eu tenho que entender o seguinte, quando a gente fala da palavra quantidade de energia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a energia elétrica, né? Mas não é só isso. Por exemplo, meu setor de transporte, tá? Setor de transporte, os nossos carros normalmente geram a energia própria dele através de energia térmica, tá? Então, se a energia é energia térmica, a queima de combustível fóssil, tá? Então, é queima de combustível fóssil, é queima de combustível de biodiesel, é biocombustível, né? Como, por exemplo, o etanol, né? Então, é uma energia renovável, tá? Ou quanto de CO2 está sendo produzido para aquilo dali? Não, professor, utiliza carro elétrico, né? Que é raro, é caro, né? Ele é muito caro ainda. Então é muito inviável. Muitas empresas não utilizam esse tipo de veículo para fazer transporte de carga, tá? Mas a gente vai focar muito na aula de hoje sobre essa ideia aqui, ó, sobre o ciclo de vida do produto. Como assim, professor? O produto tem vida? Bom, de certa forma, tem. O produto ele vai ter vida na seguinte perspectiva. Ele nasce, ele se desenvolve, ele é utilizado e até ele perder a utilidade. E aí ele morre. Ele nasce a partir de um recurso natural, certo? E para isso, a gente tem empresas chamadas empresas extrativistas que retiram o produto da natureza. O produto bruto, muitas vezes, não faz muito sentido. A gente precisa modificar esse produto. E aí a gente tem o que a gente chama de empresas manufatureiras ou indústria. Elas modificam o recurso natural, gerando o produto pronto ou semi-pronto. Aí, quando o produto é pronto, ele vai para a cadeia de distribuição e comércio, para poder ele chegar nas mãos do cliente. E, por fim, ele chega nas mãos do cliente. Então, a gente tem o nascimento dele, a partir dos recursos naturais, o processo de transformação dele através da manufatura e o processo de ser consumido pelo consumidor. Quando ele for útil, ele vai estar em vida, né? A partir do momento em que ele dá problema, né? Imagina aí, por exemplo, uma geladeira que começa a queimar. Imagina aí, por exemplo, na TV que não dá, começa a dar problema, ou celular que perde atualização, né? Então esse aparelho ele precisa ser renovado, né? E aí é o momento em que aquele produto ele perde o valor. O que que você faz com um produto que perdeu o valor? Hein, Renan? E aí? O que que você faz com esse produto que perdeu o valor? Antônio Gonçalves, Giovana Ferreira, hein? Olha aí, galera. Então, nesse momento, entram a ideia justamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos uma lei brasileira que vê justamente, que estuda e analisa justamente o que a gente pode fazer com o produto, que chega, né, nesse quadro de ser um produto final, né? A gente chama isso de produto de pós-consumo. Olha, como eu disse para vocês, nós temos uma lei, tá? É a Lei 12.305, que foi publicada em 2010. É uma lei federal que tem atuação em todo o território nacional, certo? Na semana passada, a gente conversou sobre a perspectiva legal, né? Criação de leis, a hierarquia das normas, né? E eu disse para vocês, quando a gente lê a palavrinha só lei, é porque é uma lei extraordinária ou lei comum, certo? E a gente tem que buscar isso. Qual ela é uma lei o quê? De qual entidade federativa? Da União? Do Estado? Do município? Essa aqui é uma lei da União, ou seja, para toda unidade federativa. E ela vai instituir o que a gente conhece como Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que que é essa coisa chamada resíduo sólido? A gente conhece popularmente como lixo, certo? Só que a palavra lixo, galera, ela nos remete muito mais à ideia
de um produto descartável, né? Algo que não presta. Só que a gente sabe que a gente pode reciclar, né? Então a gente tem esse outro termo técnico que é justamente ligado ao resíduo sólido, tá? Algo que possa ser reciclado, que a gente precisa encontrar essa saída. De modo geral, essa lei, galera, vai instituir a responsabilidade que toda a cadeia produtiva precisa ter para destinar o seu resíduo sólido a um destinamento adequado, né? A gente fala sobre destinação adequada. Aí muita gente vai dizer assim, aterro sanitário em vez de lixão, né? Também, tá? Essa é uma das grandes saídas, mas nem sempre. Às vezes pode ser muito mais interessante reciclar o produto do que ir para aterro sanitário, tá? E nem todos os produtos podem ir para aterro sanitário. É o caso, por exemplo, de lixo hospitalar, certo? Então, o descarte do lixo hospitalar, ele deve ser incinerado, tá? Deve ser queimado. Muita gente acha que não, né? Fala, meu Deus, professor, mas incinerado não vai gerar, vai emitir gases poluentes? Vai. Mas, só que o lixo hospitalar, ele é um lixo contaminado, certo? É um lixo que contém contaminantes. Então, é muito mais interessante acabar com a possibilidade que esse lixo de gerar um resíduo de contaminar, fazer uma contaminação cruzada, do que fazer uma emissão de gases que pode, inclusive, ser controlado, certo? A gente não tem só isso, tá? Não tem só a Lei 12.305, mas a gente tem outras resoluções da Anvisa, do CONAMA, como a gente vai trabalhar na aula de hoje ainda, certo? E, claro, a gente também tem outra lei ordinária, né? Que é uma lei comum, tá? Então é um termo estranho, eu sei, tá? Mas é só para chamar a atenção para vocês que é uma lei comum, certo? Também no território nacional, Lei 7.802, que vai dispor sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização e a implementação e a exportação e destino final de resíduos e embalagens. O registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos. Porque assim, galera, a gente precisa de uma lei só para falar sobre embalagens, tá? Então, se hoje a gente tem uma lei, uma embalagem que classifica, indica que resíduo tem naquele produto, qual é a destinação adequada para aquele tipo de produto, daquela embalagem, a gente tem um processo de muito mais que um guia, né? Um guia, um norteamento aí para o consumidor, certo? O que que eu vou fazer com o meu resíduo sólido? Galera, a gente vai fechando o nosso bloco 1 agora, tá? A gente tem mais outro bloco. A gente volta em instantes, tá bom? Aguarda aí que a gente volta em instantes.